Preparando-se para evitar acidentes causados pelas chuvas de verão, época em que são registradas ocorrências relacionadas a deslizamentos e enchentes, a Defesa Civil de Praia Grande está de casa nova e conta com equipamentos mais modernos. Centro de Monitoramento e Alertas. É aqui que os agentes fazem vigilância 24 horas, analisam situações e encontram riscos. O centro fica na nova sede da Defesa Civil de Praia Grande, que fica ao lado do quartel dos bombeiros na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Maracanã. O quartel passou por reformas e um dos prédios foi designado para a Defesa Civil. As novas instalações são mais modernas e contam com novos equipamentos. A nova sede nossa é importante porque nós fizemos a aquisição de alguns meios operacionais para que a nossa equipe possa trabalhar com segurança e dentro de tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, nós temos hoje o município, o mapeamento das áreas de risco, nós temos acompanhamento de câmeras do município que fazem o monitoramento e a Defesa Civil estará com a equipe técnica através do 199 com monitoramento constante dessas áreas. Quinta-feira de sol entre nuvens em Santos. Não deve chover. A mínima será de 21, a máxima de 26 graus. Quinta-feira de sol entre nuvens em Santos. Não deve chover. A mínima será de 21 e a máxima de 26 graus. Guarujá terá tempo encoberto, com algumas aberturas de sol ao longo do dia. Temperaturas variam entre 21 e 26 graus. Cubatão tem tempo instável, com períodos de sol e tempo nublado, mas não deve chover. A mínima será de 23 e a máxima de 28 graus. Em São Vicente, o sol pode aparecer entre nuvens ao longo de todo o dia. Mínima de 21 e máxima de 26 graus. Praia Grande terá as mesmas temperaturas, entre 21 e 26 graus. O sol poderá aparecer entre nuvens e não chove. Mongaguá terá dia de sol entre nuvens e não deve chover. A mínima será de 23 e a máxima de 28 graus. Novembro Azul. Todo homem, depois dos 45 anos, precisa se prevenir contra o câncer de próstata. Sobre o assunto, a repórter Patrícia Nunes conversou com um especialista. O exame para a prevenção do câncer de próstata ainda é um tabu para a maioria dos homens. E para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto e falar da importância que todo homem precisa ter agora, principalmente neste mês de campanha, eu vou conversar agora com o urologista Fábio Ates, que é daqui de Santos. Olá, conte para nós qual é a idade para que o homem precise começar a fazer os exames. Olá, Patrícia. A partir dos 45 anos, para aqueles pacientes que têm fatores de risco, como raça negra e histórico familiar. Para você ter uma ideia, quando você tem um parente com câncer de próstata, a sua chance aumenta 2 vezes. Se você tiver 2 parentes, aumenta para 6 vezes e 3 parentes, aumenta para 11 vezes. Então, ela é proporcional com o histórico familiar. E para todos os outros homens, a partir dos 50 anos. Quais são os exames? Os exames iniciais que a gente faz para detectar o câncer de próstata é o toque retal, onde o urologista vai sentir a consistência da próstata, o volume da próstata, e o exame de sangue chamado PSA, que é o antígeno prostático específico. Com esses 2 exames, a gente pode desconfiar da presença do câncer de próstata e aí são solicitados outros exames para confirmar se há ou não a presença do câncer. O exame de toque, ele é capaz de diagnosticar com maior precisão do que uma ultrassom, por exemplo? O ultrassom abdominal, quando a gente faz aquele exame que a gestante faz ou que qualquer outro paciente faz, ele na verdade não tem nenhuma utilidade para a detecção do câncer de próstata. Quando se utiliza o ultrassom para a detecção do câncer, ele deve ser feito via transretal, assim como a mulher faz o transvaginal, nós fazemos o ultrassom transretal, porque através do reto, assim como o exame de toque, a próstata tem uma fina camada que separa ela do canal do ânus. Então,
a gente enxerga a próstata pelo exame de ultrassom e usa o ultrassom para fazer a biópsia, para retirar fragmentos da próstata para serem analisados. Quais são os sintomas que podem levar aí ao diagnóstico de um câncer? Então, esse é o grande problema do câncer de próstata, porque ele é uma doença absolutamente silenciosa nas fases iniciais, ou seja, quando a doença ainda tem cura, que ela está localizada no interior da próstata e não avançou nem à distância nem para órgãos adjacentes. Então, nesta fase inicial, o câncer não dá absolutamente nenhum sintoma. Quando os pacientes manifestam sintomas, muitas vezes eles são decorrentes da metástase, da doença à distância, antes de dar sintoma no local. Então, o grande segredo é chegar antes e fazer a prevenção. Como é o tratamento do câncer? Então, o tratamento vai variar de acordo com a fase da doença. Nas fases iniciais, quando a doença está localizada dentro da próstata, que a gente chama de tratamento com o objetivo de curar a doença, ele é feito através de cirurgia, que é a retirada cirúrgica da próstata, ou de radioterapia, que é uma irradiação de feixe que vai queimar aquela doença ali no local. E o pós-operatório? Pós-operatório, hoje a cirurgia, na maior parte das vezes, ela é de uma recuperação muito rápida, a cirurgia se tornou minimamente invasiva, né? Tanto a cirurgia aberta, quanto a via laparoscópica, quanto a robótica, que é o que tem se difundido mais no país, não importa muito a via, mas mesmo as cirurgias abertas, elas se tornaram menos agressivas, com rápida recuperação. E o que o câncer de próstata pode acarretar, pode aí afetar a vida sexual do paciente? Não é a questão do câncer de próstata afetar a vida sexual, mas o tratamento da doença, sim, pode afetar a vida sexual, porque a próstata, ela passa junto ao feixe vasculonervoso, ou seja, que é aquela onde passa a corrente que leva o estímulo para o pênis. Então, quando você faz o tratamento, seja ele cirúrgico, seja com radioterapia ou numa fase mais avançada, que às vezes você nem utiliza essas modalidades, mas que você tem que bloquear o hormônio, que é o que alimenta o tumor, então tudo isso implica na questão sexual. Existe uma taxa aí de cura da doença? Existe também um percentual de homens que conseguem fazer o tratamento, têm uma vida saudável após o tratamento? Eu acho que é importante ressaltar, a gente falou da sequela da vida sexual, mas toda a sequela ela tem um tratamento, não é porque há implicação numa disfunção erétil pós-tratamento que não vai ter cura isso. A gente consegue retomar a vida sexual do paciente com satisfação. Então, acho que essa é a mensagem. Além dos exames, quais as outras dicas que o senhor pode dar aqui para nós? Em relação ao câncer de próstata, estimular essas campanhas como o Novembro Azul, estimulam a presença do paciente no consultório, trazem o homem ao médico, porque poucas vezes ele para cuidar da sua saúde. E nesse momento, cabe ao médico orientar e perceber se há alguma outra doença que é muito frequente. Então, aproveitar aquele momento do check-up voltado para isso, para o câncer de próstata, e pesquisar outras doenças tão importantes quanto a questão do câncer e que muitas vezes o paciente relega a um segundo plano. Para finalizar a nossa entrevista, como o senhor mesmo acabou de citar, nós estamos no mês de campanha, uma forte campanha de prevenção. Gostaria que o senhor deixasse aqui um alerta, né, para os homens, para que, independente de brincadeiras, independente de medo, é preciso se cuidar para ter uma vida saudável e para ter uma vida longa também. Sem dúvida. Esse alerta, essa campanha, Patrícia, é uma campanha mundial, para você ver a importância do câncer de próstata. Tem os estudos mais recentes aqui no Brasil falam de praticamente 70 mil casos novos de câncer de próstata por ano. O câncer de próstata responde por 1/3 ou mais de todos os cânceres do homem, excetuando o câncer de pele, que não é melanoma, que não é um câncer de pele que mata tanto, o câncer de próstata mata muito. Então, vamos deixar o preconceito de lado, vamos fazer seus exames de rotina, que é melhor prevenir do que remediar. Obrigada por sua entrevista. Obrigado. Patrícia Nunes, para a Santa Cecília TV.
O novo 0800 da Secretaria de Saúde de Santos, que já está em funcionamento, pretende facilitar os agendamentos médicos pelo SUS. A repórter Patrícia Nunes foi até a central para saber o que mudou. 0800 942 5055. Este é o novo número da Central de Agendamentos de Santos. O serviço que existe desde maio de 2017 e foi reformulado no dia 11. O número de atendentes aumentou de 19 para 40. Antigamente nós tínhamos aí cerca de 19 mil atendimentos mês realizados pela nossa central, o que dava aí cerca de 600 atendimentos por dia. E o que a gente já percebe? Mais de 1.400 procedimentos, o que já correspondeu aí a cerca de 1.200 médio por dia, ou seja, a gente percebe que já dobramos a disponibilidade e sim, a confirmação dos agendamentos através desse novo serviço. A tecnologia também é uma aliada. Agora, o paciente receberá uma mensagem de texto no celular, lembrando do agendamento. Tudo para diminuir o índice de faltas em consultas. 23 dias antes, a gente manda um SMS ou liga, entra em contato com a pessoa para confirmar a sua presença naquele procedimento. Se não houver a possibilidade da pessoa comparecer, o que a gente pede? Que a pessoa nos dê essa ciência. Por quê? Na prática, a gente vai disponibilizar essa vaga para uma outra pessoa através de uma busca ativa. Então, também peço à população que fique atento e que realmente, se não puder comparecer no dia marcado, dê essa informação para o nosso atendente para que a gente possa disponibilizar essa vaga e, claro, no futuro, agendar uma nova data para a pessoa que nos procurou. Para agendar consultas e exames especializados na rede municipal, é preciso ligar para o 0800 942 5055 de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Creio que esse é um movimento já, digamos, bastante positivo e que realmente a gente imagina agora trazermos um conforto ainda maior para os nossos pacientes. Santos investe em tecnologia no combate à dengue. 50 armadilhas para matar as larvas e os mosquitos Aedes aegypti foram instaladas na região do Hospital dos Estivadores. O projeto inédito segue até 15 de janeiro. Parece um simples balde com tampa, mas na verdade é uma armadilha para o mosquito que transmite a dengue. Assim que a fêmea entra e coloca uma quantidade certa de ovos, ela é contaminada pelo larvicida que tem nessa telinha aqui. A partir do momento que ela está contaminada, que ela vai colocar, fazer ovoposições em outros locais que tem a água, aquele local também vai estar contaminado e os ovos que ela colocar, as larvas não vai se desenvolver para mosquito alado. Esse outro aparelho também é uma armadilha e essa conta os mosquitos. Ela é uma armadilha fabricada na Alemanha, que ela tem um princípio de atrair os mosquitos que querem picar. Então ela tem um atrativo que imita odores humanos na área interna, ela tem um cilindro de CO2 que imita a respiração humana, então os mosquitos que estão nas redondezas são atraídos porque eles entendem como se tivesse uma concentração de humanos aqui dentro. A hora que o mosquito entra nessa armadilha, ele tem um robô que tem um algoritmo que identifica pela batida da asa, através de infravermelhos, se o inseto é um mosquito ou se é um outro inseto. Uma vespa, um besouro, uma traça, um outro inseto. Então ele separa mosquitos de outros insetos. O contador de mosquitos está instalado no Hospital dos Estivadores. A do outro tipo, além do hospital, 50 foram colocadas em locais estratégicos da vizinhança. Os equipamentos estão em teste. Esses insetos são capturados nessa rede interna e a informação da captura vai em tempo real para todos os computadores cadastrados da Secretaria de Saúde de Santos. A Prefeitura quer usar as armadilhas como uma arma a mais no combate ao Aedes aegypti. A partir dessa nova tecnologia, nós vamos começar a fazer estratégias em cada área ao redor aqui do hospital. Então, com isso, a gente sabe se há um aumento do mosquito Aedes, o da dengue fêmea, aonde a gente deve atacar a região de maior criadouro e, com isso, a gente vai fazendo toda a prevenção da dengue e das outras arboviroses. Ana Paula Valeiras diz que o número de casos de dengue em Santos ainda é pequeno, mas isso não diminui a preocupação. Ano passado a gente teve em torno de 37 casos, esse ano até o momento estamos com 139 casos, ainda é um número baixo se a gente for pensar em número absoluto, porém nós sabemos que no Brasil, no estado de São Paulo, está tendo
cidades com um aumento enorme. Então, a nossa intenção é fazer cada vez mais a prevenção. Pois é, nós temos aí novas tecnologias, armadilhas para o mosquito, ferramentas no combate à doença. Mas tudo isso não tira a minha responsabilidade, a sua responsabilidade em combater o Aedes aegypti, em evitar a dengue. E é por isso que eu estou com a chefe técnica do Departamento de Controle de Vetores, Ana Paula. O que cada um tem que fazer? Bom, cada um tem que fazer a sua parte. Evitar o acúmulo de água parada. Tipo, pratinho de planta, se puder, tirar o pratinho, deixar sem. Ou se deixar o pratinho, colocar a terra para não acumular água. A bandeja da geladeira também, que muita gente não sabe. Colocar umas gotinhas de detergente para que o Aedes fêmea não vá lá. Caixas d'água estão bem vedadas. Vasilhames pelo quintal também tampados também, tipo garrafas, tá emborcada para não acumular água. Enfim, evitar o acúmulo de água parada para evitar o criadouro do mosquito da dengue. A edição de hoje termina aqui. No santaportal.com.br você continua bem informado. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau. Boa noite. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, data dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Para falar sobre essa questão extremamente importante, o Caderno Regional traz uma entrevista com um advogado do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, Renato Santos de Azevedo. Primeiro, é importante dizer que não é um calendário nacional ainda. Há uma luta do movimento negro que já margeia mais de 400 anos para que a gente tenha evolução. E nos últimos, desde a década de 80, a intenção de se tornar um calendário nacional. Pontualmente em cidades, em alguns estados, isso é realidade. Mas é uma luta, é a primeira das lutas que a gente tem que ter. A importância é lembrar um ícone de resistência na luta contra o racismo. O Quilombo dos Palmares, ele é um espaço que identifica a multiculturalidade, ainda que de uma maneira primordial, ainda que no momento colonial, havia a necessidade e houve a opção de se juntar durante quase 100 anos diversos aquilombados, pessoas que efetivamente estavam fugindo do jugo da escravidão e se organizar numa sociedade. E depois de Gangazumba, Zumbi dos Palmares foi o seu comandante até a derrubada pelo exército de Domingos Jorge Velho. Então, isso em 1695, né? 1695 marca o fim do Quilombo dos Palmares, mas que floresceu durante 100 anos. É importante dizer que racismo é um dos diversos atentados, ataques à civilidade, como o machismo, como a misoginia, como a LGBTfobia e várias outras. A figura de Dandara ligada a Zumbi é exatamente para representar essa diversidade e colocar o elemento feminino, feminista, que estabelece principalmente onde está o problema social. Bom, se você considerar a malha econômica, o problema social está em discriminar mulheres negras, pretas e pardas, mulheres diferentes, mulheres que têm sofrido muito com o machismo, mas principalmente com o racismo, que é a primeira dos afetos, que começa a ser identificado no começo do século XIX, do meio para frente do século XIX. Esse ataque social, que já levou a muitas mortes,
ele ainda hoje, na nossa sociedade, ele tem em alguns lugares. Ele está na relação que você tem no mercado de trabalho. Ele está na relação, recentemente nós tivemos uma outra infeliz situação de racismo aqui em Santos, para identificar que ele está na escola, seja escola estadual, seja escola municipal ou seja escola privada. É porque ele está na sociedade. Eu costumo dizer que o Brasil é tão racista que ele demorou 100 anos para criminalizar o racismo. Porque se extinguiu-se a escravidão no ano de 1888, com a Princesa Isabel, apenas e tão somente em 1988, com a Constituição Federal, a última Constituição Federal, se estabeleceu que racismo era crime. Antes disso, só em 1951, através de leis afonso-arinos e depois da Lei Caó de 85, é que era apenas infração. É um ato infracional, uma infração penal. Isso dá um menor peso. A educação, não tem outro caminho. Só que a educação precisa avaliar que está infectada com vários desses problemas sociais, situações que às vezes nos levam a caminhos de reproduzir esses todos os ataques. Como eu falei, o machismo, o racismo, a misoginia. Mas, além disso, identificar que podemos sim projetar para uma tentativa de sentarmos, conversarmos de uma maneira lógica e estabelecermos que é um problema de saúde mental. Dependendo do tipo de ocupação que a comunidade negra tem defasagem de valor a mais do que isso, chegando quase a 45%, 50%, ou inexistência, que tem algumas profissões que não são de acesso, né, por falta de incentivo até. Então, uma grande pesquisa, eu acho que você foi preciso na sua indagação, é a gente verificar, primeiro, onde está a presença negra em cada uma dessas 4.000 ocupações. Temos a eletrônica para isso agora, temos dados aí que podem ser efetivamente levantados quase que, no mínimo em uma semana, no máximo em uma semana, no mínimo em 3 dias. A eletrônica permite. Isso com envolvimento do governo federal, com envolvimento de instituições. Mas, se a gente for considerar empiricamente, da observação de 15 anos que a gente participa, eu posso te afirmar que há algumas profissões simples, como funileiro, algumas sumiram, como carpinteiro, sapateiro, sumiram, né? E eram de habilidade e hábito dos engraxates, dos cacheiros viajantes, né? E com esse sumiço, na verdade, a gente teve que ir para lojas que efetivamente tem. Outro dia passou na porta da minha casa um negro que era amolador de faca. Eu acho que tem uns 15 dias, né? Agora, você não vê muitos advogados, vê alguns médicos na faixa de 18% dentro da realidade dos médicos a presença negra, e vê muito em serviços, né? Mas nas especializadas são muito raros. E por que são raros? Vamos descobrir. Porque, afinal de contas, a educação leva ao desenvolvimento, que só pode ser feito com trabalho. Para conquistar, a gente precisa saber qual é o ambiente e onde a gente quer chegar. Talvez a sociedade vai perceber que está perdendo muito talento para fatos e atos de criminalização. Há 10 anos, a Associação de Pais e Amigos do Autista em Praia Grande é referência de trabalho sério no município. Cada palavra que Juan escreve deixa ele mais perto de seu sonho. O que você quer ser quando crescer, Juan? Cineasta. Contar muitas histórias? Fazer filmes de cinema. Juan é autista. Escrever é um exercício que acelera o desenvolvimento dele. Ele tem dificuldade ainda realmente para fala, mas está desenvolvendo muito. Essa atividade não é só criativa, mas também é intelectual, porque está mexendo muito com o cognitivo dele, né?
Estamos na Semear e Crescer, Associação de Pais e Amigos do Autista de Praia Grande. A entidade atende crianças e adultos. São atendidas hoje 80 crianças, adolescentes e adultos com autismo, tá? A gente oferece atendimento multidisciplinar. Hoje a gente conta com pedagogos, psicólogos, pessoas que fazem auriculoterapia e barra de axis também. A instituição é independente e se mantém com doações e eventos que promove para arrecadar dinheiro. A despesa é grande. Uma média de R$3.000. Quando não tem alguma coisa que saia do padrão, né? Que, por exemplo, um conserto de alguma coisa que quebre, mas mais ou menos uns R$3.000 por mês para manter a instituição. A Semear e Crescer precisa de ajuda. E se você se sensibilizou com a causa, colaborar é fácil. É só entrar em contato pelo WhatsApp, tá? É 13 99623 1106. Repetindo, o telefone é o 99623 1106. Estão abertas as inscrições gratuitas para o Simpósio de Direito Desportivo que vai acontecer em Santos. Quem tem mais informações é a repórter Amanda Barbieri. A Unisanta será sede do 6º Simpósio de Direito Desportivo e Esporte e quem está aqui conosco é o Dr. Rafael Cobra, especialista em Direito Desportivo, que vai falar um pouquinho sobre a programação e como é que as pessoas fazem para participar. Boa noite, Dr. Rafael. Olá, boa noite. Então, teremos um evento bastante interessante para quem tem interesse em direito desportivo e no esporte como um todo. Teremos na abertura do evento, na quinta-feira, um painel com uma mesa redonda tratando o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento social. Já na sexta-feira, nós teremos 4 painéis bastante dinâmicos. Trataremos de temas como o desafio da formação desportiva dos atletas, o Match Day, ou seja, o dia da realização de uma partida, como o marketing e comunicação dos clubes podem fomentar receitas. Teremos também um painel tratando sobre as sociedades anônimas desportivas e os clubes associativos, analisando prós e contras de cada um desses formatos. E, por fim, teremos um painel tratando sobre os impactos que os novos regulamentos da FIFA trarão no mercado do futebol. E esse evento é gratuito, né? Como é que as pessoas fazem para participar? Sim, o evento será gratuito. As inscrições podem ser feitas diretamente no local, quando o comparecimento para o evento, e, posteriormente, serão encaminhados certificados de comparecimento. Existe algum site onde as pessoas possam buscar mais informações? Sim, a programação completa pode ser vista no site da OAB Santos, onde está lá descrito todos os participantes, os horários exatos de cada um dos painéis, e ali, então, as pessoas podem ter essas informações. Muito obrigada pelas informações, pela sua participação. Amanda Barbieri para o Caderno Regional. Ainda nessa edição, você confere uma matéria sobre o Novembro Azul, mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Até já.